Boa noite, está no ar o Milênio Notícias, edição desta sexta-feira, 14 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. Herbert está de cara nova. Juizado da Criança de União da Vitória assina convênio com o UNC de Porto União. Papai Noel já está recebendo cartinhas. E prefeito de Porto União entrega ordem de serviço para Parque Turístico Morro da Cruz. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa noite. Veja agora as notícias pelo Brasil. São Paulo vai começar a usar a segunda cota do volume morto do Sistema Cantareira no próximo sábado. O nível do reservatório chegou hoje a 10,8% da capacidade. A nova captação vai acrescentar 106 bilhões de litros aos mananciais. E isso deve garantir o abastecimento até março do ano que vem. A venda de 65 planos de saúde de 16 operadoras vai ser suspensa por 3 meses em todo o Brasil a partir de amanhã. Eles foram punidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar porque desrespeitaram os prazos máximos para a marcação de consultas, cirurgias e exames, ou negaram alguns procedimentos. As empresas ainda podem ser multadas em até R$100 mil. Uma dentista de 26 anos foi presa no Paraná acusada de distribuir drogas e armas no consultório. A polícia encontrou 16 quilos de drogas, 72 balas, 2 submetralhadoras e 2 pistolas no consultório e na casa da dentista. Um cúmplice dela também foi preso. 14 integrantes de uma quadrilha que desviava cartões e boletos bancários foram presos na Baixada Santista e no interior de São Paulo. Eles desviavam correspondências dos Correios com a ajuda de 2 carteiros. A quadrilha liberava os cartões e faziam compras em nome das vítimas. O prejuízo passa de R$20 milhões. 16 pessoas estão sendo procuradas. A OAB vai pedir o afastamento imediato do juiz João Carlos de Souza Correia, que deu voz de prisão à agente da Lei Seca Luciana Tamburini, numa blitz do Rio de Janeiro. Ele processou a agente, que foi condenada a pagar R$5 mil de indenização ao magistrado. Luciana recorreu, mas ontem o Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação. O motorista que atropelou 16 pessoas na zona norte de São Paulo no fim de semana se apresentou à polícia e disse que não dirigia em alta velocidade. Renan Bento da Silva também negou que tivesse com drogas no carro e alegou que não prestou socorro por medo de ser linchado. Ele foi liberado porque a justiça tinha negado o pedido de prisão temporária. Hoje, médicos constataram a morte cerebral do menino Cauã Israel, de 3 anos. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. Os parentes dos 43 jovens desaparecidos no México iniciaram uma caravana por justiça e respostas. O grupo pretende percorrer 7 estados do país e seguir rumo a Iguala, cidade onde os jovens sumiram há mais de 40 dias. Eles querem provas de que os estudantes foram assassinados. Ontem, cerca de 500 pessoas queimaram carros na Assembleia Legislativa do estado de Guerreiro. Na semana passada, o governo informou que os adolescentes foram mortos por traficantes. Os corpos foram incinerados e jogados em sacos plásticos em um rio. 56 pessoas estão presas, entre elas o ex-prefeito e a mulher, acusados de ordenar o massacre. A Libéria será um dos primeiros países da África Ocidental a receber 3 tipos de tratamento experimentais contra o ebola. Os medicamentos também serão enviados a Guiné e Serra Leoa, que enfrentam surto da doença. Médicos Sem Fronteira devem iniciar os tratamentos. O objetivo é encontrar um remédio eficaz contra o vírus que já matou 5.100 pessoas e contaminou 14 mil no continente. Na Jordânia, o secretário americano de Estado John Kerry se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas para discutir a nova tensão entre israelenses e palestinos. Judeus de extrema-direita exigem o direito de rezar na mesquita Al-Aqsa, enquanto palestinos protestam. Israel está limitando a entrada dos palestinos no local e quer colocar detector de metais na porta. Ontem, mesquitas e sinagogas foram atacadas nos 2 territórios, aumentando a tensão.
Depois de aterrissar num cometa em movimento, o robô espacial começou a enviar as primeiras imagens da superfície. O equipamento já está analisando o gelo e a poeira que formam o corpo celeste. Autoridades ainda tentam resolver o problema dos ganchos, que não foram acionados no pouso. Mesmo assim, a equipe da Agência Espacial Europeia garantiu que o Philae está estável. A corrida contra o tempo agora é para conseguir analisar a rocha espacial antes que a bateria acabe. Técnicos estudam se o módulo consegue receber energia solar suficiente para recarregar. E o final de semana promete ser quente, muito quente. Conforme o clima-tempo, a máxima pode atingir os 28 graus e não há possibilidades de chuva. Para sábado, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 25 e a mínima poderá atingir os 10 graus. Para domingo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 9 graus. Para segunda-feira, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 11 graus. Confira agora a agenda de eventos para este final de semana. Exposição do artista plástico Marcelo da Cunha, peças feitas com sucatas de ferro, vai até hoje, em horário comercial, na Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho de Porto União. Mais informações pelo telefone 3523-9280. A Semana Acadêmica de Psicologia da UNC, Universidade do Contestado de Porto União, também vai até hoje, até às 7 horas da noite, no auditório da instituição. O espetáculo de balé Quebra-Nozes do Centro de Danças de Porto União da Vitória é no dia 22 deste mês, às 8 horas da noite, no Cine Teatro Luz. Incineração de bandeiras acontece no dia 19 deste mês, às 11 horas, na Praça Hercílio Luz de Porto União. E passagem de comando acontece no dia 24, às 9h30 da manhã, na 22ª Delegacia de Serviço Militar, na Praça Coronel Amazonas 46, em União da Vitória. E Tertúlia Gospel acontece no dia 26 também deste mês, às 20 horas, no Salãozinho do Clube Concórdia, em Porto União. No próximo bloco, o Juizado da Criança de União da Vitória assina convênio com o UNC de Porto União. O Juizado da Criança e do Adolescente de União da Vitória assinou convênio com os cursos de Direito e Psicologia da UNC de Porto União. Confira. A UNC de Porto União, junto com o Judiciário de União da Vitória, assinaram durante a Semana de Psicologia da UNC um convênio entre as instituições que visa trazer para dentro das discussões judiciais o conhecimento de psicólogos no atendimento aos envolvidos em processos. Nós iremos e já estamos fazendo algo que nunca foi feito em nossas cidades e podemos... Arrisco dizer aqui que nós estamos fazendo algo que talvez nunca tenha sido feito no âmbito do Poder Judiciário na forma como nós temos planejado nos últimos meses. O Poder Judiciário, como todos nós sabemos, ele costuma atuar de forma repressiva depois que os casos concretos chegam até as mãos dos juízes, dos servidores, dos cartórios, e de maneira geral isso sempre foi feito, a resolução dos casos sempre foi feita de forma impositiva, por meio de sentenças. E nós temos hoje toda uma conjuntura já de algumas legislações, de diversas normatizações e de uma visão diferenciada que vem sendo trazida especialmente do meio acadêmico para dentro dos ambientes forenses, no sentido de resolver os problemas das pessoas que nos procuram de maneira diferenciada, privilegiando o diálogo, privilegiando o atendimento social, psicológico, privilegiando a tentativa de conciliação, não dependendo da decisão posterior de um juiz, privilegiando a tentativa de mediação, privilegiando círculos restaurativos, privilegiando acompanhamentos regulares de psicologia, de serviço social, prestigiando, enfim, o trato das pessoas e não apenas dos problemas que são trazidos até nós, para que demos uma resposta na medida em que as pessoas envolvidas naquelas situações já não conseguiram resolver sozinhas, não conseguiram resolver isoladamente.
O reitor da UNC de Porto União também compartilha das mesmas ideias de Mattioli e garante que os problemas vão muito além do processo. O processo, as pessoas envolvidas em um conflito, elas não se limitam ao problema do processo. Muitas vezes o processo se resolve dentro da sala de audiência, mas os problemas persistem do lado de fora. E a ideia é justamente que, com esse centro de resolução de conflitos, haja um acompanhamento desse problema externo. O Centro da Resolução de Conflitos já está em funcionamento e 4 estagiários já trabalham nos atendimentos. O convênio foi firmado com os cursos de Direito e Psicologia da instituição. Herbert está de cara nova. Confira na reportagem de Antônio Budal. No ramo de material de construção há mais de 50 anos, a Herbert mantém seu foco principal no respeito, inovação e atualização constante, tudo para atingir o seu objetivo principal, que são clientes, colaboradores e fornecedores. A Herbert busca inovação todos os dias e hoje conta com mais uma novidade na nova fachada da loja central de União da Vitória, visando mais modernidade aos seus clientes, construindo a cada dia a marca de seu crescimento e de nossas cidades. E no próximo bloco, o Papai Noel dos Correios já está aceitando cartinhas. Papai Noel já está recebendo cartinhas. A campanha Papai Noel dos Correios começa oficialmente hoje, mas em Porto União ela está acontecendo desde segunda-feira. E neste ano, 2 escolas da cidade foram escolhidas para receber os presentes. Realizada há quase uma década em Porto União e há 25 anos em todo o país, a campanha Papai Noel dos Correios consiste em apadrinhar cartinhas de crianças das escolas públicas, abrigos e núcleos educacionais. O foco são as crianças carentes. Neste ano, 2 escolas em Porto União foram escolhidas, o Núcleo Educacional São Pedro do Timbó e o Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris, que fica no bairro São Bernardo. São exatamente 184 cartas esperando por um padrinho ou madrinha. Destas, 27 já foram adotadas. Quem quiser presentear algum dos remetentes pode ir até a agência de Porto União e solicitar para escolher uma das cartas. Ele também pode levar para casa, comprar o presente e entregar até o dia 28 deste mês. A entrega será feita pelas próprias diretoras das escolas nas últimas semanas de aula. Quem pegar a cartinha e não conseguir entregar o presente deve devolver para a agência. E a União da Vitória não adota a campanha desde o ano passado. A justificativa é que, por ser um trabalho voluntário, a agência não dispõe de funcionários suficientes para atender a demanda de cartas. E ainda falando do lado catarinense da linha, Anísio de Souza e o vice Aloysio Salvati entregaram para a empresa Lucas Pereira Construções a ordem de serviço para a obra do Parque Turístico Morro da Cruz. A ordem de serviço para a obra do Parque Turístico Morro da Cruz está no valor de aproximadamente R$ 227 mil. Deste total, 70% da obra são do governo do estado de Santa Catarina, por meio de uma emenda do deputado Antônio Aguiar e contrapartida da prefeitura, que está a 30% da obra, que equivale a R$ 68.310,97. E que agora vai possibilitar as pessoas que subirem ao morro, né, por um motivo ou por outro, ter assim a oportunidade de ter um visual maravilhoso, que realmente vai ficar muito bonito. Nós acompanhamos a execução do projeto, né, um projeto muito bem elaborado. Aqui eu quero destacar o trabalho da nossa Secretaria de Planejamento. É um valor de 227 mil, o custo total desse mirante, com o paver ali em volta, com iluminação. A iluminação vai ficar bem bonita mesmo. O município de Porto União passa por um momento importante de turismo local. O Morro da Cruz tem uma vista panorâmica muito boa e agora vai contar com o mirante para ter essa visão ainda ampliada das nossas cidades. Quem está ganhando com isso é a população, é os nossos filhos que vão nascer, nós que moramos aqui, pessoas que vêm de fora, as lojas que vão vender, porque vai virar um turismo religioso ali, com certeza. O parque já, se você for nos domingos, está cheio de carro de fora. Todo domingo, Paulo, você pode passar ali de tarde, menos que 1 ou 2 carros de fora, sempre vem visitar os parentes e vai ali. A obra também vai ter o estacionamento para os veículos do mirante, passeios e iluminação paisagística.
E agora nós teremos essa obra maravilhosa em cima, que contemplará um mirante, com estacionamento, com calçamento de paver, com elevação do Cristo a uma altura maior. Também teremos a iluminação do próprio Cristo, que ele poderá ser observado de boa parte da cidade. Então o projeto é muito bonito. As pessoas de Porto União e da Vitória região podem ficar felizes porque estamos ganhando uma obra maravilhosa para o desenvolvimento do turismo regional aqui, principalmente em Porto União e da Vitória. Fique agora com o quadro Dicas do Momento. Saudamos a todos no Dicas do Momento de hoje. Falaremos principalmente aos pais e suas crianças quanto aos primeiros cuidados com a dentição das crianças. O doutor responde, vejam. Escovar o dente é uma questão de hábito e a criança vai pegar esse hábito se você fizer isso, senão ela não vai pegar. Então, desde o primeiro dia de vida, quando o seu filho ainda não tem dentes na boca, você deve higienizar a gengiva desse bebê com uma fralda molhadinha, um paninho molhado com água mesmo, com o dedo você faz a higienização do teu bebê. À medida que o tempo vai avançando, né, a criança vai crescendo, você já consegue ficar com ela no colo. A experiência foi muito satisfatória em casa, porque eram 2 crianças, a gente sempre tinha pressa para sair, então eu levava ela no colo e ia escovar o meu dente. E ela foi ficando cada vez mais curiosa com isso e criou o hábito, porque ela pegava a minha escova para brincar. E hoje posso dizer assim, elas escovam o dente após qualquer refeição que elas fazem com muito gosto. E não se deve deixar nunca uma criança mamar, dormir mamando. Em hipótese alguma. Você tem que terminar a mamadeira, escovar o dente e depois botar para dormir. Como bem explicou o doutor, são cuidados que podemos iniciar inclusive na tenra idade dos bebês, proporcionando assim uma salutar hábito. Até a próxima oportunidade com o quadro Dicas do Momento. Até mais. E o Milênio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia durante esta semana. Eu volto na segunda-feira com mais notícias no Milênio Notícias. Um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau.